Boa noite. Vamos orar juntos. E antes de orarmos, eu gostaria de compartilhar com você do porquê devemos orar pelas nações e pelo trabalho missionário no mundo, né? Então, a gente vai usar a Bíblia um pouquinho. Então, eu vou te convidar a abrir aí em Mateus 28, 18 a 20. A pastora falou que não é para eu pregar, não. Eu não vou pregar. Até porque senão me assusta, assim, sabe? Mas quero compartilhar com vocês uma revelação do Espírito Santo sobre minha vida. Mateus 28, 18, 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos para Marcos 16, 15. Eu fui marcando na minha Bíblia, né? Vocês vão procurando aí e tomando, né, ajuda ali dos irmãos que estão no Ministério da Tecnologia. Marcos 16, 15. E disse-lhes, né, mais uma vez, a gente sabe que os evangelhos eles foram escritos pelos apóstolos, cada um deles com a sua peculiaridade acerca do que viveram e perceberam, né, nesse caminho desse tempo do ministério de Jesus na Terra. Então, a gente leu Mateus e agora a gente vai ler Marcos. E todos os dois falam da grande comissão. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, e aí eu quero trazer uma experiência pessoal para vocês. Porque eu achava, até 5 anos atrás, que o evangelho se definia aí e terminava aí. Fui salva, glória a Deus, amém. Esse era o propósito. Enganado estava eu. E se você está pensando que é somente acerca de você e sobre você, eu quero te dizer que você está enganado. Você é importante, sim. Sim, muito, muito importante. Mas o evangelho, uma vez que nós reconhecemos o Senhor Jesus e o aceitamos em nossa vida, ele não se resume à nossa salvação. E esse foi o susto que eu tomei há 5 anos atrás, fazendo um curso que a pastora abençoou que eu fizesse, que se chamava Perspectivas. Ele trazia uma nova perspectiva bíblica sobre a missão de Deus na Terra. E aí eu descobri que não era somente sobre mim. Eu não sei se vocês eram enganados assim como eu, né? Porque eu fui criada, né? Meus pais aceitaram Jesus quando eu tinha 2 anos, fui criada no Evangelho, mas sempre achei que o fim da salvação era me salvar. E ponto final. E aí eu descobri que não é somente isso. O Senhor, ele nos reconcilia com Ele. Ele nos concede essa graça, que sejamos perdoados e recebamos uma nova vida como privilégio para que possamos fazer parte da grande missão que é dele. Então, eu quero te convidar para ler também João 3,16. Vamos lá? Isso tudo para a gente entender por que devemos orar pelas nações e pelo trabalho missionário no mundo. Eu sou de um tempo também que as igrejas faziam cultos mensais de missão. Então, era aquele único dia, não sei se alguém aí é desse tempo, né, que tinha um culto no mês, que era o culto de missão. E aí, o restante do mês inteiro, a gente nem falava, não orava, não pensava, né, era só naquele mês, espalhava as bandeiras pela igreja, orava pelos missionários, pobrezinho do missionário que foi, Deus abençoe, amém, e acabou. Né? A minha infância foi assim. Não estou criticando, mas eu estou dizendo que existe uma perspectiva bíblica acerca de missões. E eu quero te falar mais. Desde a minha infância, e muitos de nós oramos, Maranata, ora vem,
Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E a gente escuta que o fim está próximo. Mas o fim, ele está condicionado, como o irmão Rodolfo pregou umas quintas atrás, à grande comissão, que é a propagação do evangelho a toda criatura. Vamos seguir. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem é todo aquele que crê? Vamos lá em Mateus 24:14? Volta lá em Mateus 24:14. Eu sou do tempo também da gincana bíblica, que alguém falava assim, quem abrir primeiro ganha ponto. Eu sou desse tempo aí, né? Então, a gente ficava bom de Bíblia, porque não tinha celular, na Bíblia no celular, a gente tinha que aprender a manusear o livro. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando a gente ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a nossa oração está condicionada à grande comissão. Quantos tinham noção disso? E quando você ora vem, Senhor Jesus, depende muito mais da missão e da igreja na terra do que da vontade do próprio Deus em vir nos buscar. Aqui está dizendo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos mais um pouquinho à frente, Apocalipse 11:14. Aí a gente já vai para Apocalipse, né? O negócio já fica mais nas revelações lá de João Batista. Apocalipse 11:14. Amém? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando a trombeta tocou, isso aqui é de João Batista, do final dos tempos. E aí ele diz que quando a trombeta tocou, grandes vozes, né, se ouviram no céu, aconteceram no céu, e diziam, os reis do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo. Quem são os reinos do mundo? Vamos lá, em Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Vou ler mais uma vez. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, respondendo a pergunta que fizemos lá atrás, né? Em João 3,16, para que todo aquele que nele crê. Quem é todo aquele? Todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. E aí está a nossa grande responsabilidade em orar pelas missões mundiais e pelos nossos missionários. Nosso Deus é um Deus de missão. Deus está em missão desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o maior interessado na missão. E por isso, ele enviou Jesus como missionário nessa terra, né? Fazendo parte da história, para que trouxesse restauração ao mundo. Então, desde o início, nessa missão que é do Senhor, ele está agindo. Nós fomos alcançados, né, como um ato de missão do próprio Deus. Porque, como eu disse para vocês, ele é o Senhor da missão. Ele está em missão na terra.
para que possamos ser, né, missionários em qualquer lugar, nós temos que ter essa perspectiva do céu sobre nossas vidas. Que o evangelho precisa ser pregado a todos os povos, a toda a língua, a toda a raça, a toda a nação. E a missão também não pode ser entendida separada da igreja. A igreja é uma estratégia de Deus na terra para que a gente chegue ao fim, que é o evangelismo de todo o povo, língua, raça e nação. Então, é muito importante que nós, como igreja, entendamos a nossa participação, o significado, né? Que missão é um período do já que ainda não veio, que é o reino. Então, nós, como igrejas, temos um papel de anunciar o reino de Deus aqui na terra, a todo povo, língua, raça e nação. O Senhor é o Deus que criou as culturas. Eu sou de um tempo que, quando um cigano, por exemplo, se convertia, ele tinha que abandonar, inclusive, as suas vestes, porque era uma forma de demonstrar que tinha sido restaurado, né? Isso é uma forma muito europeia, né, de se catequizar. Mas era assim. E, com o passar dos anos, nós entendemos que o Senhor quem criou. E o objetivo dele é redimir, segundo a palavra do Senhor, o que dentro de cada cultura não está dentro do que é bíblico, do que é do Senhor. Então, quando a gente olhar para culturas distintas, a nossa oração precisa ser para que o Senhor intervenha e cure daquela terra aquilo que não é do Senhor. E que a gente não olhe para nossos irmãos, né? Às vezes africanos, com as roupas tão coloridas, tão bonitas como eles utilizam. Para os nossos irmãos ciganos, eu não sei se vocês sabem que Samã tem uma igreja dentro de um círculo cigano. E uma igreja implantada pela irmã do pastor Alex, que é a pastora Rosana, e os cultos deles são cultos dirigidos pelos irmãos ciganos. E eu trago um exemplo para vocês do objetivo do Senhor, né, de redimir a cultura, no sentido de, no dia da inauguração, não sei se vocês conhecem, na minha infância eu via muito cigano, né, hoje está mais resumidinho. As mulheres ciganas usam muita saia na parte de baixo, e a parte de cima muitas vezes é mais nua, mais exposta. E a pastora Rosana, ela decidiu vestir. Ela foi presenteada pelas mulheres e decidiu vestir, né, a roupa cigana. Só que ela colocou um body, porque é muito decotado, muito aberto nas costas. E o fato dela colocar o body, né, as mulheres que estavam animadíssimas, né, porque eles estavam acostumados o quê? Não, você precisa mudar a sua roupa, mudar as suas vestes para você aceitar Jesus. Isso mostra, né, que você recebeu. Ela ter vestido, elas ficaram muito felizes por ela ter decidido usar a roupa, mas por que o body por baixo? E aí ela trouxe um ensinamento sobre a sensualidade, sobre como se comportar com as roupas, né? A gente teve o testemunho de um homem que eles são polígamos, né? Eles aceitam, né, na cultura cigana, mais de uma mulher. E como eu digo, o Senhor veio para redimir os pontos da cultura que não são princípios bíblicos. E, a partir da revelação do Evangelho, ele deliberadamente liberou uma esposa, continua mantendo-a, os filhos e a ela, mas não tem mais ato sexual com ela, porque ele entendeu que ele precisava ser monogâmico. Então, isso é fato do poder de Deus agindo nas culturas, né? No Nordeste do nosso Brasil, é muito comum as meninas de 9 a 12 anos serem expostas nas janelas como oferta para pessoas que passem, porque a família está em grande miséria. Então, no nosso Brasil, dentro de algo que a gente tem mais próximo, né, da nossa cultura, é um alvo de oração. Quando os nossos missionários vão para o Nordeste e se deparam com essa realidade, eles oram para que sejam redimidos esses pontos, que é cultural. É comum os pais entregarem as filhas, né? É comum os pais entregarem, porque estão em grande miséria.
mas pontos que não são bíblicos, pontos que não são verdades do Senhor. E por isso, quando o evangelho do Senhor chega, existe a remissão daquilo que não é do Senhor, dentro de cada cultura. Assim é nos muçulmanos, na África, na Coreia do Norte, que é a repressora, né? Na Coreia do Norte e em todo lugar que o evangelho chegar. Eu trouxe aqui algumas imagens, né? Essa moça tinha 16 anos, não se tem notícias dela ainda. Ela tentou fugir de um campo de refugiados, né? E quando vocês veem, isso é um ponto, né, que eu gostaria de trazer, quando a gente vê nos jornais, não sei quantos barcos viraram chegando na Itália, não sei quantas pessoas estão fugindo do terreno tal lá de não sei da onde. O meu objetivo hoje em trazer essas imagens é para que haja despertamento no seu coração. Porque o Senhor tem o desejo de redimir também essas culturas e essas pessoas que sofrem. Alguns irmãos nossos estão em sofrimento, mas outros ainda não conhecem a Cristo. Então sofrem de guerras civis, sofrem de ataques provenientes do maligno, porque não conhecem ao Senhor Jesus. Então, essa é a urgência da igreja de chegar a todo o povo, língua, raça e nação, para que meninas como ela não sejam obrigadas a fugir. Ela tomou um barco, o barco virou no meio do caminho e ninguém tem notícia mais dela. E assim são muitas mulheres, muitas meninas, muitas moças, né? Tem uma criança aqui de um dos conflitos entre Israel e Palestina. Pode passar, Miguel. Esse aqui foi um conflito também na Síria. Não sei se vocês lembram, um menininho que morreu, ficou capa aí, né? Ele afogadinho na beira-mar, né? De um barco que virou. Pode passar, Miguel. A moça que eu falei para vocês, né? Esses aqui, eles estão fazendo uma greve de fome em frente aos governantes lá se não me engano, do Afeganistão. Eles estão fazendo greve de fome para que eles consigam liberações do governo para uma maior liberdade. Não é religiosa, não. É liberdade porque o governo é opressor, né? Então, esses homens estão lá, né? Costuraram a boca fazendo greve de fome, na Indonésia também, né? Para que consigam alguma forma, né, de intervenção do governo. Pode passar, Miguel. Burkina Faso é um dos alvos de oração, né? Ataques terroristas que deixam sempre muitos mortos. Pode passar, que eu acho que tem mais um. Né? E uma coisa que eu queria trazer para vocês, né? Que o governo brasileiro, através do presidente Jair Bolsonaro, ele assinou uma resolução que aprova, né, a vinda de famílias através de visto humanitário. Então, o Brasil tem recebido, né, a gente tem organizações, através de pastores engajados em receber muçulmanos, as pessoas, né, vindas, às vezes, de guerras civis. Infelizmente, o governo também ainda não proporcionou formas, né, de financiar essa chegada, mas já foi um passo, né, em assinar. Mas a igreja tem se colocado nesse lugar. Pastores têm se colocado em receber famílias inteiras e tirar o passaporte e fazer todo o processo no Brasil e cuidar daquela família e empregar e dar uma oportunidade. O evangelho, ele vem no bojo, né? Ele não é moeda de troca, né? A pastora Érica uma vez ministrou o céu pelo inferno, né? Não é assim. Mas esses pastores acreditam da mesma forma que a gente acredita aqui e é pregado nesse altar. Que como igreja, nós temos o dever, né, de cuidarmos dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, daqueles que estão em dificuldade. E assim esses pastores têm feito, né, com essas pessoas. Eu quero ler com vocês Atos 1:8, último versículo que eu vou ler. Atos 1:8.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens lá em Atos, a proposta não era que a gente ficasse rodando no poder, falando em línguas o tempo inteiro e vendo quem fazia mais maravilha, mais proeza. Não. A proposta foi que eles recebessem, porque a missão de pregar o evangelho e chegar a toda língua, raça, cultura, nação, é difícil demais. Então, o poder de Deus é sim para essas coisas. Mas o foco principal é para que sejamos testemunhas do que o Senhor fez até os confins da terra. Então, quando a gente pede poder ao Senhor, não é somente para que a gente mostre as maravilhas do Senhor e fique por isso mesmo. É poder de Deus para que consigamos cumprir a grande comissão, que é pregar tanto em Jerusalém, né, tanto em Campos, quanto no Jardim Carioca, tanto em Campos, tanto no Rio, quanto no Brasil, quanto no mundo, né? Essa é a proposta do nosso Deus, que está em missão. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a parte que te cabe nessa grande missão? Você, que foi salvo pelo Senhor, que está aqui sentado. Você, meu irmão, você já se perguntou qual é a parte que te cabe nessa missão que é dele? Se você, como eu, até 5 anos atrás, estava enganado, achando que a salvação terminava em você e ponto, eu quero trazer essa verdade bíblica sobre sua vida e te liberar para que você pergunte ao Senhor: Senhor, eu até agora andei aqui servindo, vamos para o céu juntos, servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Mas qual é a minha parte nessa missão que é tua, né? De que forma você pode corresponder ao privilégio de ter sido salvo por Ele? Essa é a minha pergunta para você nessa noite, né? Eu tenho consciência de que, até o momento, eu tenho um chamado para trabalhar na igreja local. Esse é o direcionamento que o Senhor Deus deu na minha vida, né? Eu estou aqui com a camisa de quando eu fui, há 4 anos atrás, para o sertão nordestino. Iri foi com a gente, né? Tivemos mais irmãos aqui que foram. São atividades missionárias que meu coração bate, eu amo, e agora Arthur está pequenininho, não consigo acompanhar, mas são coisas que eu amo, que meu coração bate. Mas eu sei que tem aqueles também que batem pelas missões comunitárias, né? Visitar o povo. Como é que é o nome daquele trabalho que fazem de dar banho, né? O banho da vida. Existem irmãos que têm o chamado para trabalhar na Cracolândia. Existem irmãos que ardem no seu coração o ministério para trabalhar com os chineses na Coreia. Vocês, universitários, né, que estão aí em formação, a nossa profissão é uma forma de missão, porque existem lugares, para quem aí quer fazer medicina, né, existem lugares que os médicos têm acesso livre por serem médicos. E você é um infiltrado do Senhor, onde quer que você esteja, né? Então, eu queria te fazer essa pergunta. Qual é a parte nessa missão que é do Senhor, que te cabe, né? Eu trago essa indagação, por quê? Não é para você, ai, Senhor, eu tenho que ir para a África agora. Não, missão se faz aqui no Jardim Carioca também, né? Mas eu gostaria de trazer essa verdade bíblica e falar também sobre essas fotos que eu expus, para que quando você esteja lá assistindo o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, da Record, lendo lá o Campus Ocorrência, olha aí, Campus Ocorrência, você não seja roubado pela insensibilidade. Seus olhos hoje se abram para uma realidade que está acontecendo no Brasil e no mundo, que a igreja precisa se posicionar. Porque senão o Senhor não virá. Não virá. Enquanto toda língua, povo, nação, tribo, raça, daquele índio que não fala só para vocês terem noção, só na África existem mais de não sei quantos milhões de dialetos. Dialetos. Imagina, todos esses povos ouvirem falar do Senhor Jesus. É muito trabalho, gente.
Então, quando você abrir a sua boca para cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem, consome tudo com fogo, leva a tua igreja, amém, Jesus. Pense que depende de nós. Enquanto nós, como igreja, não caminharmos na direção de cumprir a grande comissão, a vinda do Senhor está sendo atrasada. Porque Ele não mente, na palavra dele diz que Ele só virá, o fim só virá, quando toda língua, raça, tribo, nação ouvir falar do Senhor Jesus. E aí eu quero trazer para vocês motivos pelo quais... Não, a gente vai assistir um vídeo primeiro, depois eu quero trazer os motivos pelo quais a gente precisa orar. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição.
enquanto nós estamos aqui, podendo orar,